Você já imaginou o Supremo Tribunal Federal sendo alvo de um pedido de impeachment? Nos últimos dias, um movimento político ganhou força no Brasil. Senadores bolsonaristas se unem para tentar tirar Alexandre de Moraes do STF. O alvo dessa ofensiva é um dos ministros mais influentes e polêmicos da corte. E a promessa é revelar o que motivou essa ação e como ela pode abalar as instituições. Alexandre de Moraes, atual ministro supremo do Tribunal Federal, é uma figura central no cenário jurídico e político do país. Com uma história de decisões firmes, ele foi o responsável por determinar a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro no início dessa semana. A medida acendeu uma reação imediata entre parlamentares e apoiadores do ex-presidente, que a consideram um ato abusivo. A oposição, formada por senadores ligados ao bolsonarismo, iniciou uma mobilização intensa para coletar assinaturas com o objetivo de abrir um processo de impeachment contra Moraes. O movimento ganhou corpo rapidamente, alcançando 41 assinaturas, o número mínimo necessário para que o pedido seja protocolado no Senado. O cenário, no entanto, é mais complexo do que parece. Para que o processo realmente avance, seriam necessários 54 votos no plenário. E mesmo com o número mínimo de assinaturas para o protocolo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já declarou publicamente que não pautará o pedido. A justificativa de Alcolumbre é clara. Ele não acredita que o impeachment de um ministro do Supremo seja o caminho adequado para resolver disputas políticas ou questionar decisões jurídicas. Segundo ele, essas decisões devem ser contestadas por meio de recursos nas próprias instâncias legais. Esse posicionamento, porém, não freou a narrativa da oposição. Os senadores acusam Moraes de abuso de poder e de utilizar a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral para perseguir adversários políticos. Eles também apontam que a atuação do ministro extrapola os limites constitucionais, citando decisões que consideram autoritárias. O clima político é de tensão. No Congresso, aliados de Bolsonaro têm adotado uma postura de obstrução, tentando travar votações importantes para pressionar o governo e a cúpula do Legislativo. Nas ruas, manifestantes se organizam para protestar, levando bandeiras como o fim do fórum privilegiado, anistia a investigadores e o impeachment de Moraes. Entre os que defendem o ministro, há um argumento de que ele age dentro da lei e cumpre seu papel de proteger a democracia e as instituições diante de ameaças golpistas. Para esse grupo, abrir um processo de impeachment com base em decisões jurídicas criaria um precedente perigoso para a independência do judiciário. O pedido de impeachment, mesmo protocolado, depende totalmente da vontade política do presidente do Senado. Sem essa decisão, o processo não avança para as próximas etapas, que inclui a formação de uma comissão especial, a análise jurídica e, por fim, a votação em plenário. Davi Alcolumbre foi enfático a afirmar que não pautará o pedido, mesmo que todos os 81 senadores assinem o documento. Essa posição transforma a iniciativa da oposição em um ato mais simbólico do que afetivo, servindo para marcar posição política e alimentar o debate público. O episódio também reaviva a discussão sobre a tensão entre os poderes no Brasil. A relação entre o judiciário e setores da política está marcada por embates frequentes, especialmente desde os atos de dia 8 de janeiro e os inquéritos contra figuras ligadas ao bolsonarismo. Historicamente, pedidos de impeachment contra ministro do STF são raros e dificilmente prosperam. A Constituição exige critérios rigorosos para esse tipo de afastamento, o que torna o processo mais político do que jurídico. Ainda assim, movimentos como esse servem para pressionar e expor insatisfações com a Corte. O fato é que Alexandre de Moraes continua exercendo seu cargo normalmente.
O pedido de impeachment, até o momento, funciona mais como uma demonstração de força da oposição e uma tentativa de manter acesa a mobilização de sua base política. Esse caso levanta uma questão importante. Até que ponto a política pode tensionar as instituições sem comprometer a estabilidade democrática? A linha entre o embate político legítimo e a erosão institucional é tênue, e cada episódio como esse testa os limites dessa relação. Se a democracia é constituída com diálogo e respeito às regras, esse episódio nos lembra que preservá-la exige vigilância de todos. Entender como funcionam esses processos é fundamental para que a sociedade possa acompanhar e avaliar os movimentos de seus representantes. No fim, a mobilização contra Moraes mostra que o país vive um movimento de forte polarização. Enquanto a oposição mantém sua ofensiva, o STF e seus ministros seguem sendo protagonistas de uma disputa que vai muito além dos tribunais e que, de uma forma ou de outra, vai moldar o futuro da política. Já deixa aqui, pessoal, o seu comentário, curta esse vídeo e se inscreva no canal que logo estarei trazendo mais notícias sobre a política brasileira. Até o próximo vídeo.